bom dia! Vamos chegando para mais um despertar. Bom dia, pessoal. Vai chegando, vai metendo o dedo nesse coração. Vai falando obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Pai, por uma nova oportunidade. Obrigada, Jesus, pela nossa saúde. Obrigada, Jesus, pela nossa família. Sim, Senhor Jesus, obrigada pelo nosso lar, Senhor. Nós queremos te louvar e te agradecer nessa manhã por todo aprendizado, por toda evolução, por tudo aquilo que nós temos aprendido a cada dia, Senhor. Nós queremos te louvar e te agradecer pela saúde que reina sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Nós te louvamos e te agradecemos por mais um despertar, onde aqui vamos ativar a nossa vida em ti, Senhor. Nós queremos te louvar e te agradecer por mais um dia, Senhor. E colocar nas tuas mãos cada uma dessas pessoas que estão aqui representando suas famílias, Pai. Obrigada, Jesus. Fala aí, obrigada, Jesus. Você já agradeceu hoje, já acorda, já começa a agradecer, já fala obrigada, Jesus, pela oportunidade. Agradece por todas as coisas ao seu redor. Não tem nada mais incrível do que a pessoa que tem um coração grato, um coração que sabe olhar as oportunidades. E um coração que tem esse olhar realmente para as coisas incríveis que Deus tem feito ao nosso redor. Como é que vocês estão? Vocês estão no 12 por aí? Eu tô por aqui no 12, literalmente. Nós estamos aqui começando mais um dia maravilhoso, terça-feira. E eu tô muito feliz porque daqui uns dias eu faço aniversário. Gente, eu sou muito feliz no meu aniversário. Quem aí gosta de celebrar aniversário? Eu faço aniversário dia 31 de julho. E para mim sempre é um dia muito especial, um dia de muita celebração, um dia de muita gratidão, um dia de olhar realmente e reflexão. É um dia incrível. E esse ano eu vou passar meu aniversário lá no Rio de Janeiro. É isso aí, a gente vai para lá essa sexta-feira. Vai ter um no 12 sucesso programado lá no sábado. E segunda-feira é meu cumpleaños, como fala no Peru. Então, segunda-feira eu vou estar de aniversário, tô muito feliz por isso. Então, o mês de julho é um mês que eu faço ele na intensidade máxima. Não sei se vocês observaram, mas eu tenho muita alegria realmente pelo dom da vida, pela muita gratidão no meu coração. Aí o pessoal tá falando, somos leoninas. Sou leonina. É isso aí. E eu tô muito feliz hoje porque é mais um despertar. Hoje despertar número 565. Hoje despertar número 565. E eu espero que você já esteja chegando. Tem alguém aqui que tá na live hoje pela primeira vez? Porque às vezes a gente já vai emendando a live, né? Vocês já estão tudo de casa. Tem alguém aqui que tá na live pela primeira vez hoje? Tem muita gente que vai entrando, que começa a seguir aqui o perfil, que começa a olhar e começa a se identificar com tudo aquilo que a gente coloca. Esse movimento Despertar, ele não nasceu hoje. Esse movimento Despertar nasceu no dia 26/10/2020. Esse ano faz 3 anos que nós estamos aqui todos os dias nas lives 6 e 12, de segunda a sexta-feira. Então, tô vendo que tem gente nova por aqui. Sejam bem-vindos. A Carmen, a Rose, a Priscila, a Ângela. Tem muita gente nova aqui pela primeira vez. Então, esse movimento Despertar, ele surgiu lá no meio da pandemia. E Jesus nos convidou a nos posicionarmos e a realmente falar sobre mentalidade, sobre atuação, sobre como você atua no seu casamento, sobre a tua história. E, enfim, a gente começou a estudar a Bíblia junto e hoje nós já começamos em Gênesis, já estamos em Mateus. Então, toda manhã aqui a gente passa uma tarefa, uma direção, uma ativação para que você já se ative e comece seu dia no 12. Então, é muito incrível observar a quantidade de vidas que a gente tem impactado. Sábado, nós estávamos em Alphaville e eu recebi lá um testemunho incrível de uma pessoa que chegou lá no evento, no final do evento já, e falou assim, olha, eu não podia ir embora, um senhor, eu não podia ir embora sem vir aqui dar o meu testemunho para você. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, um dia eu usava cocaína e eu cheguei da rua já e tava naquela situação e eu liguei o Instagram e eu ouvi você falando e algumas palavras foram liberadas sobre a minha vida e a partir dali nunca mais eu voltei a usar cocaína.
E aquilo mexeu muito comigo. Eu estava no final do evento ID Conference que aconteceu em Alphaville. E eu não tinha, a gente muitas vezes não tem a proporção do que acontece aí na tua casa, na tua vida, né? Com esse movimento todo, com tudo isso que a gente tem feito. Porque a gente tá aqui todos os dias e a tela nos separa, né? A gente não consegue enxergar vocês aí do outro lado. Mas eu sei aquilo que o Espírito Santo de Deus tem revelado e trazido ao coração de muitas pessoas aqui todas as manhãs. Eu sei o que Deus tem feito no mundo espiritual realmente por cada uma das pessoas que tem passado por aqui. E o testemunho daquele homem me fez muito feliz, porque naquele momento eu estava conversando com Jesus e ele chegou e falou assim, não, eu preciso te contar uma coisa. E eu olhando para todo esse mover, né? São 3 anos, gente. São 3 anos todos os dias, eu e o Rafael intercala comigo às vezes aqui no Despertar, às 6h12. E quantas bênçãos, quantas promessas, quanto mover de Deus, quantas coisas incríveis Deus tem feito através desse movimento, que tudo começa aqui, né? Então você que tá chegando aí, que começou a me seguir agora, por aqui começa. Então a gente começa aqui no Despertar, e aí a gente vai tendo um aprofundamento em cada situação, em cada esfera, tanto profissional quanto pessoal, quanto familiar. Então a gente começa por aqui. Então você que está chegando agora aqui no meu perfil, muito bom que você começa pelo Despertar, porque aqui você vai começar na base de todas as coisas, né? E depois você pode ir aprofundando. Daqui um pouquinho o pessoal que tá aí, que é do Clube DNA no 12 e no Meta 23, do Meta 23, se organiza que daqui um pouquinho tem mentoria, tá? Às 7 horas tem uma super mentoria com Natália Zanon sobre gestão. Então eu espero que vocês que estão aqui, que fazem parte do Clube DNA Meta 23, que vocês já se organizem para poder aproveitar todas as orientações que vai ter na mentoria daqui um pouquinho, que é a mentoria do Clube DNA, né? Inclusive ontem eu soltei para vocês que é uma mentoria que você paga R$24,12 por mês, você tem 2 mentorias por mês, mais 150 horas de conteúdo para mais, né? Muito conteúdo sobre tudo aquilo que você precisa, sobre vendas, sobre liderança, sobre um monte de coisa. Então tem um monte de gente aí que já quer fazer parte da mentoria e que já mandou aí a mensagem ontem. Vocês provavelmente vão receber a instrução aí do meu suporte para vocês estarem entrando na mentoria, tá? Então é isso, você começa com o Despertar e aí você vai crescendo, vai aumentando os níveis aí para poder estar conhecendo tudo e um pouquinho mais e aprofundando sobre tudo. Então hoje a gente tá aqui para ler. Então quando nós começamos a falar do Despertar, uma das coisas que a gente falou muito, eu falo sempre, é sobre família, né? E hoje, inclusive, eu tava aqui em oração, eu me lembrei muito de como a gente falava no Despertar sobre arrumar a mesa de café da manhã, e eu falo isso porque eu faço isso. Então, eu jamais vou vir aqui falar pra vocês algo que eu não vivo. Jamais vou vir aqui falar pra vocês algo que eu realmente não faça parte da minha vida, porque aí não vai ter sentido. A Grace jamais conseguiria vir aqui, colocar uma máscara, colocar uma fachada pra poder fazer alguma coisa. Não, a gente vai falando daquilo que a gente tem conhecimento, aquilo que a gente já entende, aquilo que a gente já segue, aquilo que a gente já faz para poder impactar também aí do outro lado. Então uma das coisas que a gente fala muito é sobre o cuidado que você precisa ter com a tua família. E por que eu falo isso? Porque durante muito tempo eu não tive esse cuidado. Né? Durante muito tempo eu sempre gostei de uma mesa posta, sempre gostei de muitas coisas, mas eu fui um pouco relapsa. Aos meus 24 anos, muito jovem, né? Eu sempre tive ali meu primeiro filho, e o foco principal da minha história era sempre trabalhar. E eu achava que aquele era o modelo correto. Por quê? Porque eu vim de uma família que eu não tinha muitas coisas na minha infância, eu não queria deixar nada faltar pro meu filho, pro meu primogênito, né? O Juan, que é o mais velho. E com o tempo eu comecei a entender e a observar que a gente precisa entender algumas coisas ao longo da vida e amadurecer também. Então eu não sei qual estágio da tua vida você está hoje, mas a família, ela é a base, é o presente mais incrível que Deus te deu.
Então você que tem o dom de ter uma família, você que foi chamado a ter uma família, entenda que ter uma família hoje é o teu porto, né? Eu falo que a família é o porto seguro da tua vida. Então a gente precisa ter um olhar de ser uma mulher sábia para as mulheres e um homem, ser um homem inteligente para manter a sua família, porque a família ela te impulsiona, a família ela te inspira, a família é um motor para você poder trilhar grandes caminhos e fazer as coisas acontecerem, é o grande motivo. Então a família é o motivo para todas as coisas, né? E a gente já teve muitos testemunhos, né? Inclusive de pessoas que passaram pelo SSS, que é o nosso método de 3 dias, e esse método ele atua profundamente em todas as questões para que você se torne um ser humano melhor. E aí você passa a impactar melhor na casa, no trabalho, na profissão. E quando a gente começa a falar sobre família, um tema que é muito discutido hoje e o divórcio? Pode, não pode? É certo, é errado? A mulher não pode se divorciar nunca? O que acontece com a pessoa que se divorcia? E hoje a gente caiu aqui em Mateus 19, né? Mateus 19 ele fala sobre a questão do divórcio. Então, por que Jesus entrou nessa questão e os fariseus ali começaram a questionar Jesus, né? Então os fariseus eram aqueles que estavam sempre, aqueles religiosos que estavam sempre enchendo o saco, né? Enchendo o saco, afrontando, questionando, porque a ordem, porque a lei, não percebiam que estava diante daquele que era o dono de tudo, que era Deus. Eles estavam diante de Deus, estavam questionando a ordem que o homem havia colocado para aquele povo. E aí eles começam a questionar sobre divórcio, né? E aí, só para vocês terem um conhecimento, mais antigamente, né? Aqui fala que no primeiro século, né? No primeiro século, o que acontecia? Eles apoiavam o divórcio e a humilhação realmente à mulher por coisas banais, por coisas simples, tá? Então, por exemplo, eles podiam separar da esposa porque a esposa queimou o prato, a comida que estava fazendo pro marido, a panela. Era motivo de separação já justificada. Então, naquele tempo, entenda que o que Jesus está falando aqui é para um povo com aquela mentalidade. Então, naquele tempo, se a mulher tinha, olha só, se ela queimasse a comida, se ela olhasse torto, se ela tivesse algum defeito, como uma sobrancelha falhada, cerrada demais, ela já era permitido separar, ou seja, o divórcio era por motivos mais idiotas que podem acontecer, né? E eles eram apoiados, os fariseus eram apoiados nessa lei, né? E de que achar que tinha que ser do jeito que, se pro homem não tava bom, tá tudo certo, divorciar da mulher e repudiar ela, né? Então aqui a palavra repúdio tá repetida às vezes aqui na Bíblia, né? Então não tinha um motivo real, né? Não gostei, não quero mais, tchau, obrigado. Então isso aqui era naquele povo, naquela época, naquele tempo, tá? Então, que tá justificado aqui na Bíblia. Então, quando a gente começa a ler um trecho, quando a gente começa a entender o que Jesus está falando, a gente tem que ter a clareza de saber que ele está falando, dando em resposta para aquele tempo e para aquelas pessoas. E nesse momento, ele explica, né, que o Criador fez o homem e a mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles não são dois, mas são uma só carne. Portanto, que o Deus uniu, ninguém separa. E aí eles perguntaram, então por que Moisés mandou e liberou a carta de divórcio? Que nós podemos mandar a mulher embora, tá? Então olha só como é que era a situação ali no meio que Jesus estava inserido. E ele tendo que explicar todo esse contexto. E é por isso que a gente precisa ter muita clareza e trazer isso para os dias de hoje, né? E Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Por que não foi assim desde o princípio? Porque Deus ele preza pela família. Deus ele preza pela família. Qual casamento não passou por alguma frustração, por algum ajuste no decorrer da sua trajetória? Então perceba que quando você casa com uma pessoa, a pessoa vem com
princípios diferentes, ela vem com ideias diferentes, com criação diferente, vem com direções diferentes, vem com bloqueios diferentes dos seus, ela vem com uma outra metodologia na vida. Aí ela casa com outra pessoa que também foi criada, moldada completamente diferente dela. É óbvio que no caminho vai ter arranhaduras ali, até ajustar. Doce ilusão quem pensa que vai casar e vai ter tudo nas mil maravilhas, todos os dias, café na cama e aquela coisa que não tem às vezes desafio. Por quê? Porque são gênios diferentes, são pessoas diferentes. E aí, o que Jesus está falando? A dureza do coração daqueles homens daquela época faziam com que, não tá bom pra mim, então não quero mais. Tá bom pra mim, as pessoas eram descartáveis, né? E a gente observa muito isso hoje em dia também. Então, falando muito de casamento, o que Deus preza? O que o Senhor instituiu? A base da igreja é a família. Então eu falo assim que quando você tem uma família estruturada, quando você tem uma família com uma boa comunicação, quando você tem uma família com um bom diálogo, tudo muda de figura. Então, quando as pessoas falam, mas é pecado divorciar, tem que ficar casado porque fala, porque é errado, porque eu falo assim, gente, eu prefiro não expressar minha opinião sobre isso, porque eu acho que cada pessoa, ela tem que ser feliz, ela veio na vida para ser feliz. Eu, por exemplo, eu venho de é meu segundo casamento. Eu estou com meu marido faz 10 anos, com o Ricardo. Mas eu passei por um casamento frustrado. Por quê? Porque eu era muito jovem, porque eu escolhi uma pessoa de forma errada, não tive discernimento naquela época para poder tomar as minhas decisões corretas. E, enfim, paguei um preço muito caro por isso, né? E insisti para que as coisas dessem certo, mas não deu certo. E aí eu ia continuar insistindo, sendo infeliz, sendo que Deus me criou para ser feliz. Então a gente tem que ter um entendimento de que Deus nos criou para ser feliz e que sim, nós precisamos preservar o nosso casamento. E quando eu reencontrei o Ricardo, quando nós nos casamos, também teve aqueles momentos, aqueles meses, aqueles momentos, às vezes, de ter uma crisezinha ou outra. E aí seria muito fácil virar e falar, eu vou então seguir minha vida, você segue a sua vida e ficar nessa situação toda. Então você precisa entender que o casamento é uma instituição que Deus criou. É a instituição onde é a base de todas as coisas. Então a gente precisa ter o olhar de entendimento de que nós podemos sim transformar o nosso ambiente, nós podemos sim transformar a nossa casa, nós podemos sim olhar para os nossos corações e persistir em algo que veio como resposta, como fruto daquilo que Deus colocou. Amar é uma decisão constante, falou muito bem aí a Jaque. Amar é uma decisão constante, é uma decisão que você precisa ter. Então todos os dias você precisa decidir amar seu esposo, decidir amar seus filhos, decidir amar sua casa. E isso você reflete como? Através daquilo que você profetiza sobre a sua casa, sobre aquilo que você fala sobre a sua casa. Então às vezes você tá aí o tempo todo reclamando do teu casamento, olhando somente para as coisas negativas, reclamando. Qual que é a tendência desse casamento? É piorar, é não dar certo, é as coisas se findarem e causar um monte de transtorno para os seus filhos, para um monte de gente. Então, é possível, eu e o Ricardo, nós temos um casamento completo, a comunicação clara, assertiva, ele me conhece, a gente não tem dedo, então assim, tem que ter o dia da reunião para lavar a roupa suja. Não, aconteceu uma coisa, olha, eu não gostei disso, aconteceu isso, aconteceu aquele outro, é assim que tem que ser, concorda, discorda, a gente conversa, daqui um pouco tá abraçado, daqui um pouco tá falando eu te amo, você é minha vida, e tá tudo bem, já tá resolvido. Agora, aqueles casamentos margarina que você olha e fala assim, não, tá tudo bem o tempo todo tá tudo bem, é porque alguém tá se sabotando, alguém está sendo um passivo da relação que aceita tudo que o outro quer. Então a gente precisa entender que dentro de uma relação existem duas personalidades, né? Duas pessoas, duas personalidades, dois gênios, tudo. São vidas diferentes, experiências diferentes. E quando não tem nenhuma arranhadura, que é tudo assim, calmo, tranquilo e pacato, é porque uma das pessoas está se anulando, ou seja, está falando sim, o que você quer comer? Tanto faz, para onde você quer ir? Qualquer lugar, você decide o que você quer comer. Pode ser qualquer coisa. E aí, quando você observa um casamento assim, alguém está se anulando constantemente para que o casamento
persiste, você muitas vezes não tá sendo você. Então, se vocês passarem 15 dias aqui dentro da minha casa, vocês vão ficar doidinhos com a gente. Porque a gente fala alto, a gente fala e é bagunça, e é não sei o quê, e daqui um pouco abraça, eu te amo. É uma família real, é uma vida real. Por quê? Porque a gente tem que entender que ser de Deus não é manter a mesma frequência de voz ao mesmo tempo e olhar para tudo e a todos e não ter voz sobre algumas situações. Então, e também não estou falando que o modelo que a gente vive aqui em casa é o modelo mais correto, mas é o modelo que eu sou extremamente feliz. Por quê? Porque eu tenho liberdade para falar aquilo que eu penso, meu marido tem liberdade para falar aquilo que eu penso, meus filhos têm liberdade para falar aquilo que cada um pensa, e assim a gente consegue olhar para o outro com um olhar de amor e evolução o tempo todo. Então, eu não sei o que você está vivendo hoje na sua casa, no seu casamento, mas eu quero te falar que tudo é possível. É possível você resgatar o seu casamento, é possível você resgatar os seus filhos, é possível você viver uma família diferente, desde que você entenda quem você é. Porque essa história de que eu sou metade, o outro é metade, duas metades nunca vai se encaixar perfeitamente. Então você precisa ser uma pessoa inteira e a pessoa que está do teu lado ser uma pessoa inteira. Quando são dois inteiros, vocês vão somar e vão se impulsionar um ao outro. Eu cresci muito mais depois que eu estou com o Ricardo. O Ricardo cresceu muito mais depois que está comigo. O que aconteceu? Duas pessoas completas se uniram e se impulsionaram. Então, tanto eu impulsiono e dou conselho nos negócios dele, porque o que é dele é meu, o que é meu é dele, então é tudo nosso. Então, ele dá conselho nas minhas coisas, eu dou conselho nas coisas dele. E muitas vezes a mulher ela tá infeliz no relacionamento por conta da passividade. Olha só, a Roberta tá falando aqui, eu era passiva sim. Tudo tava bom, não tinha posicionamento nenhum. A maioria das mulheres foram treinadas para ser assim. A não ter posicionamento, a não ter postura. E aí o homem também não gosta, porque ele fala, o que você quer comer para agradar a bênção da mulher? A mulher fala, não sei, tanto faz, pode ser. Ele fala, que saco, tenho que decidir tudo sempre. Então, o homem também muitas vezes se acostuma com um perfil assim, de uma mulher passiva, também não gosta, mas se acostuma. Por quê? Porque é uma pessoa que tá ali para servir, uma pessoa que tá ali sem sal e sem açúcar, e uma pessoa morna numa relação. Então, quando a pessoa ela se posiciona, ela deixa de ser morna, é óbvio que dá uma arranhadinha, mas daqui um pouco muda o ambiente da casa. Então, o teu casamento, a tua história, ela vai mudar não baseada num contexto onde a outra pessoa vai mudar. Você nunca vai conseguir a mudança do outro se você não mudar primeiro. Então, o teu posicionamento, ser você e ter uma postura, saber que você é completo, saber a tua identidade, saber aquilo que você também quer, é importante para um relacionamento. Agora, Grace, é só o que eu quero? Não. Às vezes você cede, outras vezes você cede. Você tem que fazer o jogo, e esse jogo é um jogo muito gostoso, porque um dia você cede, outro dia faz sua vontade, e aí você tem que ter posicionamento. Então, quando a gente fala sobre uma identidade ativada, que é o que a gente tem falado muito, inclusive no ID Conference, a gente falou muito sobre isso, a identidade ativada, ela traz uma história, porque você começa a entender que a outra pessoa quer, que a outra pessoa também tem sonhos, que a outra pessoa também tem desejos, que a outra pessoa também tem vontade de comer alguma coisa diferente daquilo que você tá com vontade. Então, um dia você faz o gosto de um, outro dia você faz o gosto do outro, e aí você começa a moldar todo o teu ambiente. Aqui a gente está usando exemplos simples para falar para você o seguinte: vale a pena persistir. Você precisa entender que é possível a mudança, mas a mudança ela não tem que ser no outro. A mudança ela precisa começar em você. A maior parte do teu tempo você está se frustrando e vivendo decepcionada, porque você está esperando a mudança no outro. Deixa eu te falar uma coisa, a mudança no outro ela não vai impactar na sua mudança. Pelo contrário, a mudança do outro, eu estou esperando o outro melhorar, mas se você continuar vendo, olhando para baixo, para o buraco, a outra pessoa pode melhorar o que for e você não vai enxergar. Então, começa pelas palavras que você fala, começa pela postura que você tem, começa pela maneira que você conduz, começa pelo olhar que você, a direção que você olha, começa por entender que se eu mudo, automaticamente eu mudo a frequência do meu ambiente, eu mudo a frequência da minha casa, eu mudo a frequência do meu casamento, eu mudo a frequência da criação dos meus filhos, e isso é nas pequenas coisas.
Aqui passa-se 1.000, 2.000, 3.000, sei lá quantas mil pessoas que assistem essa live todos os dias cedo. E aí eu quero que vocês tenham entendimento que eu não tenho como saber o que vocês estão vivendo dentro da casa de vocês. Mas uma coisa eu tenho como saber, Deus, ele criou a família. E se ele criou a família, é algo que você pode vivenciar de uma maneira linda. Mas que você tem que regar esse jardim, você tem que cuidar desse jardim. Não sendo serviçal, não tô falando disso. Porque às vezes a pessoa acha que cuidar do jardim é ficar ali, ó, sendo serviçal. Em especial mulheres que foram treinadas para ser serviçal, acho que tem que fazer tudo, que tem que colocar. Aqui em casa, o dia que eu não consigo fazer a janta, meu marido faz a janta. Se eu não faço um lanche, um café, algo à noite pra gente lanchar, pra poder comer, eu chego em casa, às vezes o meu marido já fez, às vezes ele chega mais tarde, eu já fiz. Então é um ajudando o outro para se impulsionar um lar. Então a gente tem que ter essa consciência. O que eu tô fazendo? O que eu posso o que eu posso transformar dentro de mim para impactar na vida de outras pessoas? O que eu posso melhorar em mim para que eu possa ter um casamento melhor? O que eu posso melhorar? E às vezes eu vou te falar, às vezes o que você está precisando melhorar em você não é ser mais dócil, pacata e passiva. Não, às vezes a maioria das mulheres o que precisam é ter um posicionamento firme. Então, você tem que parar de ser conivente com aquilo que está acontecendo ao teu redor. Tem muita situação que está acontecendo ao teu redor que você está se tornando conivente. E é por isso que você está infeliz, às vezes, no teu casamento ou em alguma situação da tua vida. No trabalho, em alguma situação. Porque você escolheu se tornar conivente. E a pessoa que tem uma identidade ativada, ela se posiciona diferente. Ela vai ter um posicionamento diferente, ela vai ter um olhar diferente, um posicionamento firme. Agora, isso eu tô falando tanto pro homem quanto pra mulher. Não é só pra mulher. Tem muito homem que é passivo e que é a mulher que tá mandando dentro de casa. Isso não é bonito. E às vezes você acha que isso é bonito e você tá tirando a autoridade do seu marido diante dos seus filhos. E quando isso acontece, o que acontece? O que acontece? Você acaba criando filhos bananas, filho pacatos, filho passivo. Por quê? Porque justamente está vendo uma mãe mais poderosa que o pai dentro de casa. Ele fala, opa, meu pai é frágil, meu pai é um frágil, então eu sou frágil também. Porque aquele que era para ser o sacerdote da casa muitas vezes não está se posicionando. Então tanto o homem quanto a mulher precisa ter um posicionamento firme. Porque senão você acaba criando gerações frágeis, tá? Então os dois têm que ser firmes, os dois têm que ser posicionados, os dois têm que ter postura, os dois têm que ser completos para que você crie filhos. Então, a Vanusa tá falando, sua mãe mais autoritária. Então, percebe que provavelmente seu marido ele deve ser mais passivo. E aí o que acontece? Se você distrata o teu marido na frente dos seus filhos, você tira a autoridade dele na frente dos seus filhos. E aí quando isso acontece, o que acontece? Teu filho fala assim, opa, eu não vou me posicionar. E aí provavelmente ele vai casar com uma mulher forte que também vai mandar nele. Então, são repetições de padrões, né? E eu falo que é muito complicado essa questão do relacionamento no sentido de analisar e falar, e até tá aqui falando na live, mas o que eu posso falar pra vocês é que assim, você merece ter uma vida feliz, você merece ter um relacionamento feliz com seu marido, você merece, mas você precisa fazer sua parte, né? Porque às vezes você passa a vida inteira esperando que o outro melhore, ou também agarrado em alguma circunstância daquilo que passou, daquilo que vivenciou, alimentando uma visão que você tem do seu cônjuge baseado naquilo que ele fez um dia lá atrás, e você acaba repetindo isso uma vida inteira na tua mente, nas historinhas mentirosas que o inimigo vai semeando no teu coração, e você vai alimentando aquilo. Então, uma semente colocada tanto de coisa boa quanto de coisa ruim, você tem a opção de alimentar aquilo ali. Quanto mais você alimenta, mais aquilo cresce. Então aquilo vai se tornando uma verdade na tua vida. E às vezes você está alimentando uma situação, às vezes a pessoa que está do teu lado, o teu esposo ou a tua esposa, até já viveu uma revolução, uma transformação, e você está tão apegado na versão antiga da pessoa, que você, todos os dias, através das suas palavras, através das suas ações, você edifica aquele homem velho e não um homem novo, aquela mulher velha e não uma mulher nova, por conta da repetição que você fica batendo. Então, quando a gente fala sobre perdoar, não é falar, eu te perdoo, não. É você deletar algumas situações para você não ficar remoendo sobre aquilo, não ficar carregando. E a mentira, ela é algo que ela cresce. Então, o problema é quando você vê, assim, quando o diabo ele vem,
vestido de capa vermelha, de dentão de fora, com os chifres todo feio. Então aí é o problema, quando você vê algo muito feio, que é algo escancarado. Só que o problema não é que o diabo ele não age assim todos os dias. E eu não tô falando que ele tem poder sobre a sua vida, que ele não tem poder nenhum sobre a sua vida, mas qual é o problema? Você permite dar esse poder nas pequenas coisas. Quais são essas pequenas coisas? Quando você permite aceitar uma mentira sobre alguma situação, sobre alguma circunstância, sobre quando você permite entrar uma sementinha no teu coração e aquela sementinha ela vem disfarçada de humildade, disfarçada de precaução, disfarçada de coisa boa, e porque o diabo era um anjo de luz, se vocês não sabem, né? Então ele sabe os caminhos. E aí entra uma mentirinha disfarçada, uma humildade disfarçada, um ser bonzinho disfarçado, um julgamento disfarçado de alguma coisa, e aquela mentirinha ali começa a crescer e você começa a regar aquilo dentro do teu coração. Então aquela semente, ela se torna espinhos ali dentro do teu coração que vai sufocando o quê? As coisas boas que podem acontecer, a mudança que essa pessoa já pode ter vivido, a mudança que esse marido ou essa esposa já pode ter vivido em Cristo, mas você está apegado àquela conversa, àquela mentira, àquela situação que aconteceu lá atrás e você está ali remoendo todos os dias, alimentando aquilo todos os dias. Aquilo vai crescendo dentro de você e você cria um rótulo daquela pessoa, você cria um modelo daquela pessoa e você fala, eu conheço, eu sei que é assim, isso aí não muda. E aí você começa a declarar palavras todos os dias sobre esse formato de vivência e você, na verdade, no fundo, passa a não acreditar em transformação. E aí você quer um ambiente transformado, você quer um lar transformado, você quer um milagre, mas você todos os dias declara diferente. Você quer um milagre, mas todos os dias você puxa a sua família para trás, a prosperidade da sua casa para trás com as palavras inúteis que saem da sua boca. Então, todos os dias você quer prosperidade, você quer abundância, você quer multiplicação, mas observa aquilo que você tem alimentado e aquilo que você tem falado sobre seu marido, sobre a sua casa, sobre a profissão dele, sobre os filhos, sobre tudo que está ao teu redor. Então, quando você não tem clareza da onde você quer chegar, você se permite ficar sendo distraído no caminho. Então, quando Jesus fala vigiai e orai, não é só no sentido de estar de joelho dobrado, orando, não. Vigiar é estar atento. Esteja atento para não se distrair nessas armadilhas que você cai o tempo inteiro. Ah, mas a armadilha às vezes você acha que é só uma coisa grave, como matar, roubar, trair. Não. As armadilhas são essas pequenininhas mesmo, que acontece todo dia e vai matando pouco a pouco quem é você. Vai matando pouco a pouco a sua família, vai matando pouco a pouco a criação dos seus filhos, vai matando pouco a pouco o seu casamento. Porque aí você enfia uma coisa na sua cabeça e você fica repetindo aquilo. Enfia uma coisa no seu coração e fica repetindo aquilo, jogando água naquilo. Cada vez que você faz, que você alimenta, você vai jogando água naquilo. E aí aquilo vai crescendo. Então, presta atenção se a sua boca está sendo para abençoar ou para destruir. Eu estou falando isso tanto para os homens quanto para as mulheres que estão aqui hoje. Independente dessa passagem de Mateus 19 aqui que fala, né, que Jesus está explicando para o povo ali, ele fala que assim vocês já não são dois, mas são só um. Portanto, Deus, o que Deus uniu, ninguém separa, né? E a gente tem que olhar para nossa família com esse olhar, com esse cuidado. Não tô falando para você persistir num casamento tóxico, em algo que te tira a paz, em algo que te faz sofrer. Eu vi minha mãe sofrer 20 anos com meu pai, né? 20 anos eu vi minha mãe sofrer com meu pai. E eu fui a pessoa pelo qual falei para ela com 15 anos, falei, sai de casa, que não tem condição a gente viver assim mais. Vai acabar uma hora dessa, isso não vai dar bom. E eu passei por isso, né? Mas eu entendi também, e hoje olhando e entendendo muitas coisas, eu entendo que faltou posicionamento. Faltou posicionamento dela também. Se ela tivesse posicionado diferente lá atrás, lá no começo, tudo teria sido diferente. Então nunca existe uma vítima só, tá? Uma vítima da história. Eu falo que a pessoa ela tem que ter um posicionamento, tem que ter um olhar para poder escolher a pessoa que vai caminhar com ela, e muitas vezes a gente não escolhe, a gente é escolhido. E aí quando você faz isso, você permitiu, você não estava atento, não estava vigiando, você estava distraído, e aí as coisas acontecem. Então a gente precisa ter um olhar
sobre a nossa vida muito cuidadoso. Um olhar muito cuidadoso sobre a nossa história, um olhar muito cuidadoso sobre a nossa família, porque a família é base de Deus, a família é onde Deus instituiu. Então a gente precisa ter esse olhar de revolução. O que eu posso fazer? O que eu posso melhorar para ter uma família diferente, um lar diferente? E agora, pra gente selar tudo isso aí, bora arrumar uma mesa de café da manhã bem linda aí pra sua família. Vai lá, já vai quase 7 horas da manhã. Organiza uma mesa linda de café da manhã e vai ser boca de Deus na sua casa. Vai ser boca de Deus na sua família, nos seus filhos, aonde você pisar. Para de carregar coisa que você não precisa. Muda a tua chave, muda a tua história, tá bom? Então, olha só. Agora, 7 horas da manhã, o pessoal vai direto pra live. Quem é do Clube DNA no 12 e do Meta 23, não esquece. Agora tem mentoria sobre gestão. Então, 7 horas da manhã agora, você já vai receber o seu link aí. Você que está no Clube DNA e você que é do Meta 23, você que faz parte. Se não faz, ainda dá tempo de entrar, tá? Inclusive, é a última semana que a gente vai fazer o clube para quem entrar e fazer a recorrência dele por R$24,12 por mês. Né? Quem não entrar por R$24,12 esse mês, depois vai subir o mês que vem, vai para R$49,90, porque é muito conteúdo que tem lá dentro, vocês não têm noção. Tem desde finanças, inglês, tem espiritualidade, tem atividade física, tem gestão, tem finanças, tem vendas, tem liderança, tem tudo aquilo que vocês imaginarem, né, de conteúdo lá dentro. São mais de 150 horas de conteúdo e 2 mentorias ao vivo por mês, uma comigo e um com um especialista convidado. Então hoje vai ter uma grande gestora que vai estar entregando pro pessoal do Clube DNA no 12, mais Meta 23, uma entrega agora às 7 horas da manhã. Então, se você ainda não faz parte do clube, lá nos meus stories tem como você pode vir a fazer parte. Então, toma a tua decisão, que essa semana é a última semana nessa promoção de R$24,12, que é um preço que a gente trabalhou aí nesses últimos meses, porque vai subir, porque a entrega está muito superior e muita gente tem tido grandes crescimentos com todo o conteúdo que tem lá dentro, tá bom? Então, aproveitem. E aí eu quero falar pra vocês mais uma coisa. Hoje à noite tem live de novo. A gente tá fazendo uma semaninha de esquenta aí de live às 20h12. Então, hoje à noite nós temos mais live e eu espero por vocês. E todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira, 6h12 da manhã, eu te espero. Então, um dia lindo e abençoado pra você. Bora fazer a mesa de café da manhã e fazer uma foto, me marcar, que eu quero ver essa mesa bem linda pra poder honrar a sua família aí. Beijo! Com Deus!